quando você percebeu que logotipo ou logomarca não é tudo? Boa. Justamente naqueles projetos em que eu ia desenvolvendo, naqueles bem do começo, né? Onde a gente desenvolvia, criava. Só que, por mais que eu gostasse, eu tenho um perfil meio analítico, né? Então eu quero saber de tudo, eu pergunto. Hoje eu sou mais provocador, né? Eu consigo extrair bastante informação no meu processo de diagnóstico e aprofundamento, né? Como explicar para um pequeno empreendedor o que é gestão de marca sem assustá-lo? Acho que uma boa metáfora, ou uma boa explicação para todo mundo aí que está assistindo, que está ouvindo, entender, é que gestão da marca ou a construção da marca é feito através de uma gestão de sinais. Identidade verbal, identidade sonora, identidade olfativa. Tem vários elementos sensoriais para você compor. Marca é a soma de todas as expressões daquela entidade. Existe método, né? A gente vai a fundo, a gente define várias questões, vários elementos. Plataforma de marca, essência, personalidade, identidade verbal, por exemplo, identidade visual, que é o que a maioria conhece quando vê um logo, né? Mas o desafio é sempre novo. Por quê? Porque eu tenho que traduzir aquela pessoa, aquela empresa, aquele conjunto de pessoas, quando uma empresa tem mais, né, mais sócios e tal, aquele conjunto de pessoas em um trabalho de marca, né? E agora, emendando aqui, se você pudesse dar um conselho para todo dono de empresa, investir em marketing ou em marca primeiro, qual seria o conselho? Alô Brasil, que vende, que posta e que negocia no mesmo celular. Tá começando mais um Gestão Sem Gravata, o talk show onde a identidade não é só CNPJ, é também reputação. Hoje o papo é com quem não desenha só logo bonita, mas ajuda negócios a construírem percepção, posicionamento e propósito que dá lucro. Eu sou Marcelo Mello, contador raiz, fundador da Spaces. E aqui é onde a gestão e a comunicação andam juntas, sem enrolação. E toda quinta-feira, às 19 horas, no YouTube e no Spotify, tem mais uma história para inspirar quem quer deixar sua marca. Já ativa o sininho e compartilha com a galera. Direto do universo, onde o logotipo bonito não garante venda, mas posicionamento certeiro faz fila na porta, recebam com aquele respeito que só se dá para quem entende de marca de verdade. Ele que transforma negócios comuns em marcas memoráveis, o homem que é quase um sinônimo de branding, aqui da região de Americana, Campinas. Ele, Marco Sobral, o Marco das Marcas. Seja muito bem-vindo, Sobral. Boa, Marcelo. Muito bem-vindo. Eu agradeço essa acolhida. Tá fantástico. Vamos ter um bom papo aqui, agregar na vida das pessoas. Legal. Gente, fique até o final, que hoje é sério. Hoje você tem que anotar tudo que esse homem vai falar, porque ele entende de marca, de brand. Vai ser um episódio bem bacana. Já vamos começar aqui fazendo uma pergunta para ele. Ô Marco, Boa. Como foi o seu início, assim? Conta um pouco pra gente de como que você começou lá atrás, até chegar hoje e definir assim, vou trabalhar com marcas. Como que foi isso? Legal, Marcelo. Encurtar, uma história longa numa história curta, tá? Basicamente, eu sempre gostei muito do universo da publicidade, da criatividade, de como que eles fazem, como que é, olha que divertido que parecia na época, né? Em anúncios de TV. Eu gostava do momento de assistir os anúncios, né? Eu gostava daquilo, de verdade. Criança, 8, 9 anos, eu já entendendo, mas eles fizeram um título, isso é uma chamada para ação, né? Isso é uma promo. Ok. Basicamente, encurtando a história, eu entrei em publicidade, eu trabalhava em agência de publicidade aqui em Americana, a primeira agência em 1998. 98? Então já, né, aí entreguei a idade já, né? Basicamente. E eu não sabia ligar um computador, mas eu sabia escrever.
eu era bom de português, né? Afinal, eu sou português, eu era obrigado a ser bom de português, né? Então, eu sabia escrever. E aí foi nisso que eu entrei, para fazer a redação de títulos de chamada, de headlines, né? Hoje a gente poderia chamar ou como redator ou copywriter, né? Tá em moda aí, né? O copywriting. Eu aprendi realmente lá, na raiz, na raça, escrevendo, enchendo a folha de vários títulos, várias chamadas que poderiam ser as ideias de campanhas, né? E depois entregavam isso para o arte finalista, a pessoa que hoje seria o designer, né? Mas aí na época veio da área gráfica, né? Era chamado de arte finalista. E aquilo virou um anúncio. Aquilo que eu escrevi, idealizei, criei, virou um anúncio, com a ajuda, né, da parte visual, dos elementos, das fotos, do texto, né, que ele colocava ali. Falei, cara, eu quero aprender isso aí. E aí daí para frente foi só evolução. Então, eu trabalhei vários anos em agência de publicidade até sair como diretor de arte, né? Então, pelo menos uns 15 anos em agência de publicidade. E aí, depois empreender, aí é papo para outra pergunta depois, né? Mas como que eu cheguei nesse negócio das marcas? Tem um pouco a ver com quando eu fui empreender, ou antes um pouquinho disso, quando eu fazia os freelances, os projetos paralelos, que eu fazia muito para querer aprender, não só para complementar a renda. Mas era, eu estou fazendo, estou estudando, então como que eu coloco isso em prática? Aí eu ia lá, captava um projeto, eu acho que eu posso te ajudar. E aí colocava o projeto em prática, né? E aí eu ia treinando, ia exercitando, ia fazendo e aprendendo com aquilo. Então, errei muito lá atrás, óbvio, mas eu aprendi com cada erro. E aí, por isso, tanta base, tanto conhecimento hoje para poder compartilhar com todo mundo e poder fazer os projetos no nível que eu faço. A grande questão era, como que eu cheguei na gestão das marcas? Como trabalhar só exclusivamente voltado para as marcas? Simplesmente em cada projeto que eu ia, a demanda era folder, catálogo, website, né? Depois eu conto melhor essa história, mas em cada um desses projetos eu chegava e falava, viu, seu logo, na época o logo, né? Mas o logo não é marca, né? Vocês vão ouvir falar que logomarca não é marca. Ele não estava comunicando o que a empresa prometia. Ele estava aquém do que a empresa entregava. Ele não estava potencializando a empresa. Muito pelo contrário. E você vai perceber que eu nunca coloco no meu repertório, né, no meu discurso, se logo é bonito ou é feio. Você sabe que eu chamo ele de adequado ou inadequado. É profissional ou é amador, né? Porque a estética não é o que realmente importa. Se ele está funcionando ou se ele está comunicando. Então, eu faço análise ou eu faço um diagnóstico pautado por isso. Se ele funciona ou ele não funciona. Se ele está comunicando ou não. Se ele potencializa ou se ele é um detrator. Então, chegava lá para fazer o projeto de um website. Primeiro eu preciso resolver o logo, né? E na época ainda era um pouco a nível de... A gente está falando de marca, mas a gente está falando de marca gráfica. Depois eu mostro a diferença, né, entre a gestão da marca em si, que é a soma de todas as expressões de uma entidade, e como alguns bons designers, bons profissionais que existem, trabalham, mas só focado na marca gráfica, só no logotipo. Eu não, eu vou mais a fundo e entro na parte da estratégia, como você sabe. Mas a questão é que todos esses projetos eu ia lá e acabava mexendo no logo. E é óbvio, né, o logo com algumas questões, né? Uma configuração em torno desse logo, né? Como que fala, como que deixa de falar, como que se comporta, o que que promete, E aí eu já ia, assim, aprendendo os primeiros passos, sem saber que chamava isso, eu já estava definindo estratégia de marca. E aí, esse foi só o caminho, foi só a estrada que eu fui seguindo, né? Então, para todos os pontos, para todos os trabalhos, para todos os projetos, praticamente, tudo eu fazia orientado para a construção da marca. Para fortalecimento da marca, né? Mesmo que fosse uma campanha, rede social, é website, como eu falei, embalagem, tudo é para a construção da marca. E tudo isso você trabalhava numa agência de publicidade? Eu trabalhei em várias agências da região durante muito tempo, né? Rodei aqui na região de Campinas, né? Sumaré, Hortolândia, trabalhei em várias, em Piracicaba também. E aí depois eu fui convidado, então isso foi de 98 até 2008, né, esse circuito todo de agências aí, onde, lógico, né, aprendi com cada um, né, são parceiros, são colegas até hoje. Mas eu fui convidado por um amigo, né, então, para ser sócio dele num estúdio de desenvolvimento de websites. Legal. Isso aí em 2008, né, eu ajudei ele a montar esse estúdio,
fiz o logo, né? Fiz o logotipo do estúdio, ajudei no nome e tal. E depois ele me convidou para ser sócio, né? Para fazer a parte de desenvolvimento do design, do visual desses sites, né? Que a gente chama de interface do usuário e a experiência de usuário, né? Navegando no site, clica no botão, que cor que é o botão, esses detalhes. E daí a gente ia fazer projetos para desenvolver o website. O que eu falava? Chegava no cliente, viu esse logo aí, né? Ia sempre assim, e esse logo aí? E acabava ajustando a marca do cliente. Obviamente, isso estava atrelado a ajustar a comunicação daquela empresa, a potencializar a maneira de comunicar o que eles ofereciam, né? E é óbvio que potencializava negócio, acabava direcionando para o público certo, e é aí que faz a diferença, né? Conecta com o público certo. Quando você está falando com o público adequado, você tem muito menos esforço de marketing, de comunicação, até mesmo do investimento das campanhas de publicidade, né? Então, é óbvio que acaba tendo mais retorno, né? Por isso que eu falo depois, a gente vai desmistificar algumas falácias, mas tipo assim, é investimento para empresa grande. Não é. Não tem como medir. Tem. Não dá resultado. Consigo mostrar que dá. Depois a gente vai aprofundando nisso. E você falou 2008, então, vocês começaram essa sociedade. Sim. E ela perpetuou até... Durou pouco tempo, mas pela desistência desse colega, né, desse meu ex-sócio, eu acabei fundando, então, uma agência, né, saudosa PandemicAT, para alguns aí que de repente possam lembrar ou conhecer, ou ter conhecido, que aí foi de 2009 a 2013, né? E depois eu desfiz a sociedade, mas não com briga, com nada, assim, desalinhamento. A gente vai crescendo, né? Tem gente que acompanha, tem gente que não acompanha, né? E aí eu resolvi fundar, então, uma boutique criativa, que eu chamei de Barcelos, né? Justamente para atender poucos clientes, ticket mais alto, né? Só trabalhar a parte de criação, de desenvolvimento, de construir já ali, né? Beirando a construção da marca, ou de marcas. E hoje, né, se tornou a consultoria, que é a Barcelos Experts ou Barcelos Branding, né? Que eu hoje atuo, vamos dizer assim, mais consultivamente, apesar de ser o executor, né, de muitos projetos, porque eu adoro, minha paixão, né, desenvolver, né, estar ali envolvido com a criatividade e tal. Apesar de que eu aprofundo muito mais em estratégia hoje, mas depois a gente fala melhor disso. E essa foi a trajetória, basicamente, né? De evolução, vamos chamar assim. Não, muito legal. E pessoal, você que está assistindo aí, ó, ele é responsável hoje por cuidar do brand, da marca, da Spaces, tá? A gente tem um trabalho aqui muito bacana, estamos trabalhando junto desde janeiro agora de 2025. Nós estamos gravando esse vídeo aqui agora, hoje é julho, né, 2025, então fazem 7 meses aí que ele está fazendo um trabalho. Depois ele vai explicar para a gente aqui um pouquinho sobre a nossa marca, a nossa logo, né? Como ele diz, né? Logomarca não é marca. Mas ele vai explicar um pouco sobre como funciona a nossa logo, então bem legal. E, Marcos, aproveita esse nome, Marco, né? É que falta o S, o nome dele é o Marco das marcas, a gente acostuma falar Marcos. Marco, então, fala pra gente, então, um pouco sobre a sua empresa hoje, né? Até para quem está assistindo, né, se interessar, qual é o forte, o que exatamente ela faz. Nós vamos colocar de novo o GCzinho dela, mas quem está ouvindo no Spotify, fala como que a pessoa consegue te encontrar, o Instagram, enfim. Perfeito, Marcelo. Hoje, a Barcelos Branding é uma consultoria de design estratégico de marca, né, o desenvolvimento estratégico de marca. A gente aprofunda justamente na estratégia do negócio, né, para conceber, então, ou ajustar, ou alinhar, ou redesenhar, ou desenvolver, né? Enfim, tem várias frentes, várias possibilidades aí, várias nuances que a gente pode trabalhar do desenvolvimento dos negócios, das marcas dos negócios, né? Basicamente, a gente define, né? Vou tentar resumir aqui basicamente o que a gente faz. A gente define o que a marca é. No segundo pilar, a gente define o que a marca faz, né? Tudo que a empresa proporciona, né? Enfim, define a arquitetura de marca, né? Como que as submarcas ou subprodutos se encaixam. A gente define toda essa organização, nessa hierarquia. E, por fim, a gente define como ela fala. Então, é o faz e fala. São os 3 pilares para um desenvolvimento, né? Ou para uma construção bem organizada,
que tem um alinhamento, né, entre estratégia do negócio, estratégia da marca e a estratégia de comunicação. Sempre equilibrando esses 3 pilares para no fim, né, a marca ir ao mercado, né, go to market, e aí ela ser lançada e a realmente atingir o público que ela deseja servir e ter, né, enfim, as conexões, né, com esse público, e aí, óbvio, fazer negócios, né. Bem interessante. E como o pessoal pode te encontrar? Perfeito. Hoje em dia, né, a nova vitrine, né, o Instagram pode ser o @marcosobral, sempre com 2 L's, ou procurar barcelosexperts.com.br. Estou à disposição. Legal, muito bom. Para E novos projetos. você tem um apelido, né, que é o Marco das Marcas. Olha que legal o nome dele, né? Marco, né? Então ele é o Marco das Marcas. Como que aconteceu esse apelido? Bacana isso aí. Veio, né, por meio da minha senhora, né? Marcela, te amo, amor. Ela que realmente começava a me incentivar, né, a montar a boutique criativa, né, um estúdio solo, uma carreira solo, sair da sociedade, né? Segundo ela via mais potencial em eu trabalhar mais consultivamente, mais, né, focado na parte das marcas mesmo, como ela mesmo percebeu. E ela sugeriu, por que você não monta um estúdio de design estratégico, né, ou design de marcas, desenvolvimento de marcas, e se chama o Marco das Marcas, né? Porque seu nome aí vai ser marcante, né? Tá bom, perfeita a ideia, só que não pus em prática, né? A gente ouviu a ideia, mas não pus em prática. Hoje eu deixo, né, as pessoas me chamarem assim, eu gosto desse apelidinho porque ajuda, né, a potencializar essa conexão com o que eu faço, explica, né, já um pouquinho o que eu faço. Mas, né, um projeto futuro, quem sabe? Muito bom. Não vire um negócio também. E quando você percebeu que logotipo ou logomarca não é tudo? Boa. Justamente naqueles projetos em que eu ia desenvolvendo, naqueles bem do começo, né, onde a gente desenvolvia, criava. Só que, por mais que eu gostasse, eu tenho um perfil meio analítico, né? Então eu quero saber de tudo, eu pergunto. Hoje eu sou mais provocador, né? Eu consigo extrair bastante informação no meu processo de diagnóstico e aprofundamento, né? Mas na época eu ia fazendo as perguntas, eu fazia a captação das informações, só que eu não conseguia ainda naquele momento, naquela época, extrair a essência do empresário, do empreendedor ou do fundador, dependendo do nível da empresa, né, do negócio. Então, geralmente, eu começava a fazer, criava, eram bons projetos, né, os slides estavam bonitos, chegava no final da apresentação, o cliente batia palminha, tá aprovado, lindo, adorei. 6 meses depois, ele chamou alguém e mudou tudo. Aí me fez pensar, viu, por que ele mudou tudo? Aí eu comecei a aprender, porque eu não estava conectado, eu não traduzi ele em marca. Eu não traduzi a essência dele ou a essência do negócio dele em marca. E aí não só em logotipo, em marca, porque aí eu já estava começando a trazer outros elementos para compor, né? Hoje a gente dá um nominho, né? Identidade verbal, identidade sonora, identidade olfativa. Tem vários elementos sensoriais para você compor. Marca é a soma de todas as expressões daquela entidade. Mas na época eu estava trabalhando com desenvolvimento da identidade visual, o sistema de identidade visual o mais completo possível, cor, o desenho de um símbolo, que letra que eu ia usar, né? Paleta de cor ou texturas, elementos gráficos, comunicação visual, como que eu vou montar, compor as peças. Mas eu estava fazendo isso de fora para dentro. Então a pessoa não era, ela gostou, achou bonito, impactou, mas não sou eu, no fim das contas, não sou eu isso aí, queria mudar, tá me incomodando, eu não sei o que é, né? E aí, né, alguns eram mais próximos, e eu fui colhendo feedback, aí a gente vai aprendendo e evoluindo, né? Então teve projeto que eu consegui, né, recuperar, refazer depois de um tempo, e aprendi com isso. E é isso, talvez, hoje é um dos maiores diferenciais do que eu faço para o que outros profissionais fazem, sem desmerecer ninguém. É uma questão de qual é a minha proposta única de valor, né? Isso é um mecanismo importante na questão de você construir uma marca e um negócio. A estratégia de por que eu e não um coleguinha? Porque eu realmente aprofundo
e extraio ou busco extrair a essência do que é aquela pessoa por trás do negócio. Entendi. Porque todo empreendedor, quando começa o negócio, ele empresta um pouco dele, né, para o negócio. O meu jeito, o que eu acredito, o que eu valorizo. Então ele pega valores, crenças, né, e monta esse sistema todo, né, esse apanhadinho todo, entrega para o negócio, coloca no negócio dele. Porque afinal, a maioria das vezes, é ele, né? É ele ali no balcão, é ele no telefone, é ele ali na internet. E é ele que eu precisava traduzir para criar essa marca. Então, a partir do momento em que evoluiu os projetos para serem uma tradução desse fundador, desse empreendedor, aí deu bom. Aí foi sucesso. Entendi. Muito bom. E qual foi ou é, né, o maior erro que você já viu ou vê nas empresas ao pensarem na sua marca? Boa. Eu acho que o maior erro é não usar o dia certo para começar a construir marca. E o dia certo para começar a construir marca é dia 0. Eu tive a ideia e já começa a construir marca. E ao contrário do que muitos dizem, né, não é uma questão só de só envolver um custo ou um investimento, né? O investimento maior é que se você faz isso desde o dia 0, desde o dia 1 que seja, mas desde o comecinho, você está construindo a perene, né? Ou seja, a longo prazo mesmo. Ao contrário de que primeiro começa, depois melhora, né? Você já viu essa trend na internet? Pode funcionar para algumas coisas, mas para a marca, você pode fazer isso, lógico que pode. E é uma realidade para muitas pessoas, acontece mesmo. Tá? Até por uma questão cultural, nossa, assim, de empreendedorismo, né, aqui do Brasil em si. Mas, às vezes, para melhorar, custa. Mais do que começar já fazendo certinho. Entendi. Puxa. E como explicar para um pequeno empreendedor o que é gestão de marca sem assustá-lo? Uma boa, isso é ótimo. Porque, né, eu tento, né, fazer isso, não ser técnico, né, traduzir isso para as pessoas para facilitar, né, para não ficar muito techniquez, assim, tal. Ok, acho que uma boa metáfora, ou uma boa explicação para todo mundo aí que está assistindo, que está ouvindo, entender, é que gestão da marca ou a construção da marca é feito através de uma gestão de sinais. Vamos explicar. E aproveito para fazer aqui frase polêmica. Se você não está construindo a marca, alguém está construindo por você. Então, o ideal, na minha opinião, é que você tenha controle da narrativa. Que você faça as pessoas perceberem aquilo que você tem a intenção que elas percebam. Porque, queira ou não, marca meio que construída, cada um tem uma na cabeça. Cada um tem uma percepção na cabeça, né? E o ideal é que você faça direcionado, né? Se você quer ser percebido como inteligente, ou, né, falar um pouco marca pessoal, mas vamos falar de marca corporativa. Se você quer ser visto como moderno ou como excelente na sua entrega, você tem que usar ou colocar sinais que façam as pessoas perceberem isso, essas características. Vamos resumir um pouquinho? Gestão de sinal é fazer com que as pessoas percebam aquilo que você deseja que elas percebam. Em outras palavras, se você diz, e toda marca é uma promessa, e uma promessa que tem que ser cumprida, sempre. Então, se você diz que você preza por excelência em todos os detalhes, a planta da recepção não pode ter pó. Você percebe? Então você tem que realmente ter excelência ou prezar em todos os detalhes. E Sobral, você acha que hoje os empresários dão valor o suficiente para a gestão de marca ou ainda eles enxergam assim, isso daí é um custo? Pelo menos eu acredito, pelas conversas que tenho tido, que a maioria ainda, infelizmente, ainda não vislumbra como o principal ativo do negócio. Ainda é um custo, porque envolve diversos profissionais. Às vezes,
Ele tem decepções, porque às vezes não conseguiu identificar qual é o melhor perfil de profissional, qual era a melhor necessidade, né? Ou qual era a principal necessidade dele, enfim. São várias variáveis. Mas sim, de uma forma geral, infelizmente, as pessoas veem como custo. Deveria, só mudar a palavrinha, vamos ficar mais positivo, vamos ver como investimento. É bom, né? É bom fazer essa mudança. Mas principalmente a mudança da mentalidade, de que você ter o controle da narrativa, construir intencionalmente aquilo que você quer como negócio. E, obviamente, tem que ter algo que o represente. E, normalmente, é a marca. Ô Marco, quais sinais uma marca precisa transmitir para ser lembrada de verdade, na sua opinião? Excelente pergunta. Lógico que vai variar de negócio para negócio. Mas, basicamente, o que são, afinal, esses sinais a serem transmitidos? É aquilo que vai ajudar a compor a sua reputação. Não deixa de ser isso. Então, marca é reputação? É uma forma de ver. É uma forma de entender. De repente, é uma outra boa explicação, né? Se a marca é a somatória de todas as expressões, a gente tem visual, né? Que normalmente é o logo. A gente tem cores que geram determinadas percepções na gente. A gente tem palavras, né, que geralmente são colocadas nos anúncios, na comunicação daquela empresa, daquele negócio. Tudo vai somando para você ir entendendo como ela é, como deixa de ser. Então, quais sinais você precisa? A gente poderia, de repente, elencar assim, alguns, né, que talvez sejam os principais. A mensagem clara e o posicionamento único. Acho que vou elencar esses dois como chave, né? Posicionamento. Porque não é porque eu e não coleguinha, né? E eu tenho que fazer você entender com uma mensagem clara o que eu ofereço de diferente. Então, sem a gente enveredar, né, por coisa técnica, mas quais sinais? Então, tem que ser a cor, tem que ser a letra, tem que ser. Então, esses elementos, eles são ingredientes. Aliás, uma outra forma de explicar lá seria a analogia do bolo. Se marca é bolo, o logotipo é farinha, entendeu? A cor é um ovo e a letrinha que você vai usar é o tanto de sal, né? Ou seja, são ingredientes para você compor. Eu acho que, basicamente, se a gente for dar aqui e eu não gosto de receita de bolo nem para dar, né, nem para fazer bolo, mas se a gente gosta da ideia de ter um framework, uma receitinha para você fazer essa marca ser memorável, ser relevante, quiçá, né? Pelo menos ter uma boa expressão, é legal trabalhar gestão de marca na palma da mão. Pensa na palavra marca. O M, o A, o R, o C e o O. Então, põe uma letrinha em cada dedo da mão, né? M, você tem que fazer as coisas para ter memória. Você precisa que seja memorável. Então faz uma coisa espalhafatosa que vai ser memorável. Não necessariamente. Mas se você continuar presente, né, fazendo um anúncio, estando presente, está sempre aparecendo, afinal, quem é visto é sempre lembrado, e é uma verdade, essa frase é uma verdade, você causa lembrança nas pessoas. E se elas te reconhecerem, ou se elas se identificarem, a gente chama isso de recall, ou seja, ela vai relembrar de você, né? Você precisa que chame a atenção dela. E o atenção, ao contrário do que muitos pensam, não é necessariamente pendurar a tal da melancia no pescoço ou fazer uma coisa espalhafatosa, como eu acabei de dizer. É simplesmente falar o que a pessoa que você quer servir deseja ouvir. Você precisa de conexão com ela. Se você fala alguma coisa que tal pessoa valoriza, você já vai ter um pouco da atenção dela. Se você fala muito com essa pessoa, se você se conecta muito com essa pessoa, você vai ter mais atenção dela. Isso vai ajudar a construir marca. Então, na próxima letrinha, o R, de repetição. Você precisa repetir. Então, você tem basicamente uma mensagem, né? Um exemplo, se a gente pegar, vamos falar de desodorantes. Você lembra do Axe? Sim. Você conhece Dove? Sim. O desodorante Dove. E o Rexona? Também. Rexona não te abandona, né? Então a questão é, o que cada um está querendo dizer? Qual é a mensagem por trás de cada um?
E aí a gente já começa a desmistificar um pouco, que é qual é o posicionamento de cada um. E posicionamento pode ser qual é a conversa que cada um quer ter. Axe era para o rapaz ficar cheirosinho, atrair a atenção da meninada, né? Das mulheres, lembra? Então era perfume. O assunto dele era perfume. Por isso, toda a campanha ele repetia, ele fazia a repetição de um perfume atraía, um novo perfume. O perfume encantou. Então era perfume. Dove é reconhecido mais pelo sabonete, né? Com um quarto de creme hidratante. Então ele é cuidado com a pele. Esse é o assunto dele. Então ele é posicionado como um dos desodorantes que é cuidado com a pele. O assunto principal em torno dele é o cuidado com a pele. E o Rexona, ele não te abandona. É o tempo de proteção que ele oferece. Essa era a promessa de marca dele. Isso, não só, estou dando exemplo de promessa de marca, como você está vendo como cada um se diferencia um do outro? E diferenciação, um pilar essencial. Porque a gente é único. Por que a gente tem que fazer um negócio parecido com o do outro? Ou copiar o negócio do outro? Não cabe para mim, mas depois a gente fala disso. Então, se cada um deles se diferencia, só uma curiosidade, os 3 são da mesma empresa. Os 3 são da Unilever. Você não sabia. Curioso, né? É. Ou seja, a Unilever é uma casa de marcas, ou seja, ela tem várias marcas embaixo da bandeira principal, né? A gente usa essa hierarquização é o que a gente chama de arquitetura de marcas, né? Então ela tem várias, assim como Procter & Gamble, Johnson & Johnson, né? São outros exemplos de casa de marcas. E elas têm ali várias marcas que trabalham independente. E você viu como cada uma tem uma mensagem, cada um tem um público, cada um tem um posicionamento diferente, um assunto para cada um tratar. E aí a gente pode depois enveredar isso para todo mundo. Vamos terminar lá o M de memória, A de atenção, R de repetição, ou seja, teoria do prego, né? Você tem que fazer a mesma mensagem como se fosse martelando um prego, né? Várias vezes até fixar mesmo na cabecinha da pessoa. C de conexão, ou a parte emocional. Você tem que fazer com que a conexão emocional exista com aquela pessoa que você quer servir, o seu público, né? Então, se você conhece o seu público melhor que ele mesmo, a chance de sucesso é enorme. Porque quando você mostra para ele que você conhece o problema dele, as dores dele, o que ele está querendo, ele só está esperando. Tá, você me conhece, qual é a solução? E aí você oferece, você faz sua oferta, né? Só que para isso, você precisa do último, né? Que é o A. Então, M, A, R, C e o A no final é de alcance. E como que você vai ter alcance? Com o uso da publicidade, né? Ou seja, você vai pagar ali, vai post patrocinado, vai pôr na revista, vai fazer outdoor, vai montar a sua régua de comunicação aí, né? Vai montar uma campanha com várias, né, vertentes. Tudo depende do seu objetivo, enfim. Mas você vai ter alcance quando você aparecer para muita gente, para muitas pessoas. Eu acho que, basicamente, resumindo, que não é tão resumido, mas respondendo a sua pergunta, quais são os sinais ou uma forma de potencializar melhor os sinais, eu usaria esse framework. Legal. E hoje, assim, como que você estrutura um projeto de gestão de marca? Você tem uma metodologia própria? Como que funciona? Perfeito. Não, eu tenho desenvolvido, né, a minha própria metodologia. Na falta de um nome melhor, eu tenho chamado de marketing de navegação, né? E eu explico por quê, né? Como eu já te falei, a minha origem, eu nasci em Lisboa, eu sou português, e eu aprecio muito os navegadores da época da Idade Média, né? Da época dos descobrimentos, né? Por quê? Porque eles, para mim, representam os empreendedores. Assim como um empreendedor que vai, vou montar um negócio, por mais que tenha feito o plano de negócio, colocado na planilha, tudo que vai fazer, querido, papel, plano de negócio, planilha, aceita tudo, né? Mas igual o barco da navegação, lá, a caravela, né, antigamente, vai em direção do horizonte, e o que tem lá? Né? Tem monstros, né? Acaba o planeta, né? A Terra é plana, né? Não sei, na época, então... O Adriano acha que é. Oxi, polêmica. Mas, assim como, né, os navegadores daquela época, hoje os empreendedores, vou montar um negócio. Tenho certeza que vai dar certo? Não, tenho fé. Acredito
que vai dar certo. Ótimo. Ele se esforça, ele se empenha, né? Ele se cerca de conhecimento, de pessoas, mas ele também não sabe se vai dar certo. Mas a questão é, e por que o marketing de navegação? Você entendeu um pouquinho, né? Porque que eu conecto os pontos da história, né? Eu vim de Portugal, atravessei o oceano, vim também descobrir riquezas aqui, né? No Brasil, através das marcas, né, das pessoas, né? Gerar riqueza, gerar valor para as pessoas através de construção da marca. Praticamente o meu propósito. E se você está navegando e muda 1 grau na sua rota, você vai parar em outro lugar. E aí eu gosto muito da frase do Fernando Pessoa, né, o escritor, poeta português. Navegar é preciso. Não é que a gente precisa navegar, eu preciso dos barcos, também, né, na época, né, ainda mais na época que ele compôs esse poema, sim, navegar era preciso, né, afinal Portugal precisava se expandir, vamos para o mar, né, mas navegar é um trabalho de precisão. E é como eu enxergo o meu trabalho de desenvolvimento de brand, desenvolvimento de marca, desenvolvimento estratégico, para ser preciso, né? Não dá para errar. A gente pode mudar no meio do caminho, porque vai amadurecer, é normal, né? Não é pétreo, né? Eu faço lá todo um planejamento, uma estratégia de marca, entrego, pronto, acabou, nunca mais você vai mudar. Não, vai mudar. Né? Mas eu costumo até dizer, na última frase de um guia de marca, ou de um brand book, um brand guide, na dúvida, recorra à essência. Ou seja, está com dúvida se você vai fazer tal coisa ou não? Pergunta para o posicionamento, pergunta para a essência da sua marca. E aí você vai ver que a maioria das vezes a dúvida se esclarece, né? Normalmente, ações que às vezes estão totalmente desconexas, você não faz, né? Ah, eu vou patrocinar aqui um evento. Aí você fala, não tem nada a ver com o teu segmento, com o teu público, não tem conexão, não tem proximidade, não vai gerar nada de bom. E às vezes só de você se perguntar na essência ou perguntar para o seu posicionamento, você já vê que aquela ação, aquela decisão já não precisa ser tomada. Legal, muito legal. E qual foi o projeto mais desafiador assim da sua carreira até agora? Vai falar que foi Spaces, não. Não, Spaces não. Imagina. Não, eu diria o seguinte, eu acho que o mais desafiador está por vir, porque cada projeto é um pouquinho diferente, são pessoas diferentes, né? São desafios diferentes, objetivos diferentes. Então você já viu que é por isso que existe método, né? A gente vai a fundo, a gente define várias questões, vários elementos. Plataforma de marca, essência, personalidade, identidade verbal, por exemplo, identidade visual, que é o que a maioria conhece quando vê um logo, né? Mas o desafio é sempre novo. Por quê? Porque eu tenho que traduzir aquela pessoa, aquela empresa, aquele conjunto de pessoas, quando uma empresa tem mais, né, mais sócios e tal, aquele conjunto de pessoas em um trabalho de marca, né? E objetivos de negócio que são diferentes, e, enfim, acho que deu para entender, né? Que o mais desafiador sempre foi o último, ou vai ser sempre o próximo. Nossa, legal, muito bom. Falando em desafio, pessoal, agora eu vou falar sobre o nosso patrocinador, a Spaces Redução Tributária. Pensando aqui em desafio, nós já pegamos cada situação aqui que vocês não têm noção, de empresa que chegou já com 30% de desconto no parcelamento de imposto e ele queria uma simulação para ter mais desconto ainda. E a gente conseguiu. Óbvio que a gente não consegue em todos os casos, né? Mas teve casos assim que eram de milhões e dava medo de você migrar o acordo. Porque o acordo, uma vez, né, que você cancela ele, se você não souber fazer novamente, você pode ter prejuízo. Eu já vi vários contadores passando por isso. Então, se você tem parcelamento de imposto ou conhece alguém que paga todo fim de mês aquele DARF, principalmente aquele DARF alto, né? Já teve caso aqui que o cliente pagava 47 mil de DARF dividido em mais de 100 meses e a gente conseguiu reduzir para 22, 23, menos da metade. Então, se você conhece alguém, peça para entrar em contato com a gente. O QR Code está aqui na tela e você que está escutando aí no Spotify, acesse lá spaces.com.br
Spaces com 2 S no final. Aí o pessoal vai atender vocês e vai te enviar uma simulação sem compromisso. Não tem custo essa simulação. Nessa simulação você vai enxergar de fato a redução que a sua empresa pode ter. Legal? Então vamos seguindo aqui, que o papo tá legal hoje, hein? Tá bem interessante. Agora nós vamos entrar aqui numa pergunta reflexiva e divertida, né? Num quadro já um pouco diferente. Qual o slogan mais icônico que você já viu, Marcos Sobral? Ah, que bacana. Legal, legal. Boa, então eu vou responder com uma curiosidade. Você sabe qual é o melhor slogan do mundo? Do mundo? O da Space? Ah, tô brincando. não sei qual que é. É óbvio, eu tô brincando com uma questão mais de opinião minha. Mas é um slogan que ele se tornou icônico, como você disse, porque ele foi construído e já dura muito tempo. E a gente podia fazer um mistério, né? Nossa, qual será? Qual será? Não, eu vou revelar. Você sabia que, por exemplo, diamante é valioso? Muito. Mas por que ele é valioso? Porque ele é raro? Sim, porque é uma pedra que absolutamente não tem nada de valor intrínseco. Ou seja, a pedra em si não vale nada. O diamante é um produto que foi construído para ser percebido com alto valor. Explico. Justamente porque é difícil de conseguir, então já é difícil, já é escasso, e quem consegue controla a quantidade. Quem consegue, no caso, as joalherias ou os exploradores dessa pedra, controlam a demanda. E aí, onde que chega o slogan, né? Qual que é o slogan, afinal? Tcharam! Os diamantes são para sempre. Já ouviu? Não. Nunca ouviu falar que os diamantes são para sempre? Diamantes são para sempre? Não. Não? Tá bom. A origem disso é de uma joalheria de Borg. É muito antiga, tá? Tem mais 100 anos, ou muito mais até. É um slogan que ela usa? É um slogan. Na verdade, ela que construiu isso. E é a verdade, não que o diamante dura para sempre porque ele é inquebrável ou algo assim. Ele é construído em cima da emoção. Porque, normalmente, ele é a pedra, né, o principal do pedido de casamento, né? E, inclusive, eu fico pensando, né, como é que definiram o preço daquilo lá, né? Acho que alguém na reunião, assim, falou assim, vamos pegar um mês de salário do noivo, né? Não sei, tô brincando aqui. Mas, basicamente, ele foi construído para ter valor por essa escassez construída e controlada e pela conexão emocional. Porque ele é para sempre. Porque como tem o pedido emocional, como tem romantismo, como geralmente tem emoção envolvida, você não vende ele. Então, você sempre guarda ele. Então, é por isso que eles são para sempre. E entendi. Traduz muito todo. E isso, em filme, né? Gerou... está na nossa cultura, inclusive. Né? Foi construído nos Estados Unidos, né? Toda essa temática. Mas a gente importou isso na cultura, né? Através de filmes, através de outras questões. Então, esse eu diria que é, para mim pelo menos, o mais icônico. Por quê? Porque ele traduz o que é a construção da percepção. E agora, emendando aqui, se você pudesse dar um conselho para todo dono de empresa, investir em marketing ou em marca primeiro, qual seria o conselho? Fantástico. É um dilema. Porque aí eu teria que, pelo menos, tentar explicar um pouquinho que tem as diferenças entre cada um, né? A gestão da marca, ou a disciplina, né, que eu atuo, que é o branding, né, e que às vezes muita gente faz confusão, né? Porque lá fora tem muita gente, tem muito profissional de design, né, que eles atuam na marca gráfica e chamam de brand, porque brand em inglês é marca. Branding é você construindo, é você ir fazendo a marca, né? Então, é por isso que se tornou o sinônimo da gestão, da disciplina de gestão da marca. Então, como eu atuo na questão mais nessa disciplina da gestão, né? Já tem essa diferença. É mais profundo.
né? Só que marketing é você trabalhar para o mercado, né? Você marketizar, né? Colocar no mercado aquilo que você está oferecendo. Então você vai para um mercado, ou seja, você tem que saber quem está atuando no mesmo mercado que você. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque normalmente se confunde marketing com a publicidade. Entende? Então, marketing é você entender do seu negócio e a competição do seu negócio com os demais jogadores, com os demais players, né? Com os demais competidores daquele mesmo mercado. E aí você começar a criar a estratégia de marketing para diferenciar, para você se descolar dos demais, para você ser visto como alguém, né? Ou como aquela empresa, uma solução diferente, ou pelo menos a melhor para aquela pessoa que você quer buscar, que você quer servir, né? Que ele te perceba como a melhor opção, né? Então, basicamente, qual o conselho? O conselho é construir marca desde o dia zero, né? E sabendo o quê? Trabalhar ou avaliar e analisar o marketing. Os dois estão andando juntos. Não confundir, né? Nem marketing com publicidade, que é a parte de você distribuir marca, ou seja, de colocar anúncio, de fazer oferta, de promover o seu negócio e aquilo, a sua solução, aquilo que você tem para oferecer, seja produto, serviço. E ao mesmo tempo ir fazendo as pessoas te perceberem como aquela é a melhor solução. Para pelo menos aquelas pessoas daquele perfil que você definiu, que você vai buscar no mercado. Puxa. Entende a conexão? Entendi. E às vezes muita gente faz um pouco da confusão. Nossa, né? eu mesmo me confundo, às vezes, agora entendi. Okay. Legal. Ai, beleza. Bom que esclareceu. Aliás, ó, um ritual aqui que eu costumo, acabou passando um pouco do tempo. Toda vez que eu falar um negócio que você achar legal, você chacoalha aqui, ou Legal. para não ter que bater palma, você fica Então, na mão. não vou parar de chacoalhar hoje, ó. Ah, vamos ver se a gente vai trazer bastante insight pro pessoal, né? Bastante Legal. dica, bastante coisa valiosa. E qual foi a decisão mais maluca que você tomou e deu certo? Gente. São tantas, né, decisões que a gente toma no dia a dia. Há quem diga que, né, eu sou doidinho da cabeça. Mas eu acho que é porque eu faço um pouco por onde, né, para as pessoas me perceberem como diferente, né? Ou um pouco acima da média, ou diferente dos demais. Não entenda isso como nenhum tipo de arrogância, não é essa a questão. Mas a gente tem que se valorizar, né? A gente tem que se promover, né? Eu acho que decisão maluca, talvez, acho que um bom exemplo, é algo que me veio, vou usar, né? Intuir aqui, vou falar o que veio. Eu acho que na véspera de apresentar a marca de um cliente, eu mudei a marca completamente. Nossa, mas por quê? Porque justamente ali eu tive, não sei, a clareza, o entendimento. Sabe quando alguma coisa fica adormecendo, tá adormecido, tá ali no inconsciente, no seu inconsciente, você tá ali ruminando, né? Você tá ali pensando. Agora eu entendi melhor. Entendi. Eu acho que aí foi... E deu certo? Deu super certo. Ele gostou. E tá aí até hoje. Aí. Caramba. E já teve cliente que só queria uma logo e saiu com um reposicionamento inteiro? Ah, faz uma logo pra mim. Aí você não aguentou, você foi lá e falou, não, mas peraí. Já, mas não como vamos dizer assim, bônus ou algo assim, né? Eu diria que já aconteceu, mas no sentido de a demanda, né, o pedido, né, era eu preciso de um logo, uma identidade visual, né, algo, né, bonito, então que represente com umas cores legais. Geralmente o pedido é um pouco mais simples, né? Quando chega, às vezes, dependendo do perfil de empreendedor, esse pedido era simples. É que, na verdade, eu gosto de aprofundar, né? Eu vou na essência da coisa, e aí eu consegui fazer ele mudar o olhar a respeito do próprio negócio. Então saiu depois um reposicionamento ali e tal, né? Teve, na verdade, já existia o negócio, ele queria, na verdade, era um redesign,
né? E depois a gente pode te explicar qual é a diferença técnica, o que é redesign, o que é rebranding. Tem muita gente falando de rebranding, né? Rebranding. O Itaú fez um rebranding, um exemplo. Não, ele fez um redesign, tá? Depois eu explico isso. Mas quando ele queria o redesign, mas na verdade ele não ia mudar o negócio. E quando eu comecei a provocar o pensamento dele a respeito do negócio, a visão dele do negócio mudou. Então, é uma outra frase que eu utilizo. Marca é visão. Aí, ó. Anota. Marca é visão. Marca é visão. Porque se você não tem a visão do que você quer realizar, ou para onde você quer realmente levar seu negócio, você não vai construir a marca. Você não vai fazer ela chegar lá, né? Então, nesse caso, acredito que, para responder o que você perguntou, já teve esse tipo de, né, pediu a mão, levou o braço, né? Não, porque no fim a negociação ampliou, foi um bom negócio, mas a questão principal foi que mudou a visão sobre o negócio dele. Legal, muito bom. E o pior é que acontece várias vezes. É raro, mas acontece sempre. Se sua trajetória fosse um filme, ou se fosse um personagem de filme, série, enfim, na sua mente, qual seria? Nossa. Tem tantos. Legal. Talvez eu vá fazer aqui uma relação, né, com o meu discurso, com a minha narrativa. Eu gosto muito da história, tem perrengue, mas eu acho que eu associaria com 1492, Conquista do Paraíso, né, a historinha, né, o filme que narra aquela história, né, a trajetória do Cristóvão Colombo. Então, não é, né, ele não era português, né, mas enfim, é um bom exemplo aí de narrativa que eu compartilho. Assim, porque eu estou indo descobrir cada vez, em cada projeto, estou indo descobrir um continente novo. Queira ou não, né, fazendo uma analogia, em cada projeto eu tenho sempre que descobrir qual é um território de marca a ser explorado. Geralmente um território, né, um território criativo ou um território de marca, é algo que ele pode utilizar com maestria ou tem conexão com aquilo, com o objetivo do negócio e que os outros não estão utilizando. Quer um exemplo? Para ficar claro, né, para as pessoas que estão ouvindo. Se eu falar, você tem conta no Roxinho? Provavelmente você lembrou de algum banco aí, né? Né? Então, talvez, né? Nubank, queremos seu patrocínio. O Nubank, ele era uma fintech, ou seja, um banco digital surgindo ali, né, naquela época, oferecendo uma única coisa, um cartão de crédito, de maneira mais informal. Mas tinha outras empresas e bancões e outras empresas, outras fintechs, oferecendo cartões, né, inclusive o cartão de crédito e tal, e a conta digital. Mas nenhum era roxo. Então eles utilizaram o território cromático, o território de cor, para gerar um dos elementos de diferenciação deles. E eles se apropriaram da cor roxa. Você pode até abrir um banco hoje, digital. Tem como fazer, né? Você utiliza a tecnologia terceira, por exemplo, aplica só uma marca, mas você não vai poder ser roxo, porque eles já se apropriaram disso. Legal. E se você pudesse apagar uma moda do marketing atual, qual seria? Nossa, páreo duro, né? Tem tantas que a gente não... Apesar de que, raríssimas exceções, há profissionais ou há negócios que podem se beneficiar disso, a dancinha. Cara, essa eu você apagaria. acredita que eu já fiz a dancinha e o Adriano também, né? É mesmo? Quando eu tinha uma outra empresa, a gente fez a dancinha com a música do Backstreet Boys. Só que a gente apagou na internet, viu, gente? Não vocês procurar que vocês não vão achar. Ah, ainda bem. Mas cada coisa, né, que a gente não faz pra poder ganhar uma curtida, tem gente que é desesperado. Eu já fui assim, por ter curtida independente de onde ela venha, né? Mas não faz sentido isso hoje pra mim, né? Eu quero ter curtida do público que engaja, que tem aquela conexão. Não de pessoas que... Só porque foi uma dancinha, sabe? Enfim, eu te entendo. Não, essa eu apagaria. Se pudesse apagar essa moda, a dancinha. Mas por quê? Né? Porque eu defendo que você tem que fazer, usar da sua essência, usar da sua, né,
a sua personalidade, realmente colocar, se expor, mas aquilo com limites, né? Aquilo que realmente, intencionalmente você quer, né? Mostrar para que as pessoas se conectem com você. Tá certo. E se você aproveitar um parênteses aqui, pode anotar essa, hein? Branding de empresa pequena é venda. Boa. Aí, ó. Se a empresa está começando, e a gente falou lá no começo, normalmente vai ser visto como um custo, né? Não é bem um investimento, ok. Mas, viu, faça por onde? Faça para conectar com o público certo. Defina quem é o público que você quer servir e foque nele. Né? Eu costumo dar como exemplo que quem paga a viagem de um avião é a primeira classe. O resto é lucro. Se você parar para pensar, as companhias aéreas, né? Queremos seu patrocínio, companhias aéreas. Elas focam para quem quer viajar, viaje com todo o conforto e com o melhor recurso possível. Viagem de primeira classe. Mas eu não posso de primeira classe. Mas a marca me conquistou, eu vou voar com ela, né? Na outra, né? No outro degrau ali, para mesmo tendo experiências legais, né? Óbvio que a gente está fazendo um comparativo, mas basicamente você foca naquele que é o seu principal cliente, mesmo que depois atinja outros, tá certo, né? Que não são tão ideais assim. E isso é normal para todo mundo. Mas branding de pequena empresa, ou seja, a construção da marca, se for intencional, se for já sendo construída com um caminho mais orientado, um caminho certo, vai gerar venda. Então, assim, se está vendendo, está construindo marca. Se não tá, aí você me chama que a gente resolve. Tá certo. E falando nisso, já teve algum elogio que você recebeu de algum cliente que foi marcante para você? Eu acho que principal... elogios tem, né? É óbvio, a gente gosta, né? De receber os elogios. É óbvio, né? Quem não gosta, né? Nós somos pessoas, somos humanos, né? Mas eu prezo mais por... Quando o elogio é pautado no resultado. Nossa, eu fiz e a gente fez esse projeto, nossa, e aí vai mostrando, né? Ele vai ficando feliz que está crescendo, que está mudando todo, e isso muda a vida da pessoa, vida do patamar, né? Nível do negócio, impacta nas pessoas que trabalham, porque óbvio, né? A empresa está indo bem, contrata mais gente, ou ele começa a ajudar mais, né? Faz algumas ações sociais, enfim, né? Depende de cada negócio. Mas é legal quando... O maior elogio é quando a gente consegue realmente dar o resultado. É óbvio que tem gente que desiste no meio do caminho, já aconteceu, eu lembro aqui de casos. Enfim, várias situações, né? Nem tudo são flores, né? Nem tudo é sucesso. Mas, quando a gente vê que ajudou a mudar o patamar, ajudou a mudar o horizonte daquela pessoa, como eu falei, por exemplo, ajudei a mudar a visão da pessoa a respeito do próprio negócio, a gente já se sente bem, já é um baita elogio. Legal. Né? Ajuda a gente a se fortalecer, a se tornar confiante, né? Nunca arrogante, né? Porque a arrogância precede a queda, né? Tá certo. E que pergunta sobre branding você mais ouve e já tá cansado de responder? Acho que eu nunca tô cansado de responder, porque o assunto, né, minha paixão, eu gosto, ficaria falando, né, dias, horas, enfim. Mas acho que pergunta frequente, eu não sei se é bem a pergunta em si não é só pronta. Às vezes a pergunta vem mascarada por outros, né, por outras subdúvidas, né. Mas eu acho que a dúvida principal, Vou listar duas aqui, porque eu acho que são as mais pertinentes para quem está escutando a gente poder, de repente, tocar nesses assuntos. A dúvida é quase um erro, na verdade, ou um engano, que é como distribuir a marca, né? Como fazer essa marca ser conhecida, como distribuir ela, e nos dias de hoje, né? E aí a gente está falando de conteúdo, de redes sociais, de marketing, do chamado marketing digital, que também é uma falácia, né? Marketing é marketing. Né? Digital é porque você está online, mas os princípios são do marketing. Então, marketing digital, ferramentas online, ferramentas que ajudam o marketing no meio digital, no meio online, plataformas como redes sociais, anúncios, né?
os anúncios pagos, né, Google, ou do Facebook, de Instagram, por exemplo, né, o Meta Ads. Então, são ferramentas. Os princípios são os mesmos. Então, marketing digital, na minha concepção, não existe. Polêmica! Mas dá para entender o que é, né, tido ou colocado como marketing digital nos dias de hoje, tá? Então, eu entendo isso, né? Só para brincar aqui que é polêmico, né? Marketing tem princípios, os princípios são os mesmos. Só que aplicados no meio digital, com algumas nuances, tem algumas diferenças, mas basicamente é tática ou ferramenta, né? Quando a gente volta no princípio. Então, uma das dúvidas é sobre a questão de, né, de uso de marketing digital, por exemplo, tal, e de como distribuir a marca, como eu estava falando. E distribuir marca, por exemplo, se eu faço o conteúdo, ele vai para as redes sociais, né? Eu estou distribuindo minha marca. Né? É uma maneira da gente chamar distribuição de marca. E aí pode ser anúncio, pode ser tráfego pago, e aí pode ser os conteúdos, pode ser conteúdo em blog, pode ser conteúdo, artigo lá no LinkedIn, por exemplo. Não deixa de ser uma distribuição da marca. Muitas vezes marca pessoal, que é a pessoa que está ali, né, fazendo à frente, né? Às vezes são para pessoas à frente do próprio negócio. Enfim. Distribuição. E a outra pergunta, ou dúvida, vamos chamar assim, é muito mais sobre como eu faço a minha oferta. Né? Que, na verdade, entrando, né, tentando explicar aqui de uma forma simples, sabe? Mas você não vende aquilo que você vende. E como assim? Explica? Calma, vou chegar lá. A Rolex não vende relógio. Acho que é o melhor jeito de explicar aqui, mais fácil, né? Dando esses exemplos. A Rolex não vende relógio. Ela vende você pertencer a um clube de pessoas de sucesso. Se você tem um Rolex, é porque você tem um nível, você tem um sucesso ali. Você pôde fazer parte daquele grupo. Né? E basicamente hoje, uma das coisas mais fortes para a construção de marca é a construção de comunidade. Ou seja, ter um pessoal que aprecia o que você faz, está ali, que compra de você, que acompanha o que você faz. Exemplos disso seria a galera da Harley Davidson ou CrossFit. São dois exemplos de formação de comunidade perfeitos, assim, excelentes para você entender do que eu estou falando, né? Não é criar a comunidade do Orkut, como teve lá, ou do Facebook, não é isso. É você ter realmente um grupo de pessoas conectados com aquilo que você está oferecendo, interessados naquilo que você faz. Por exemplo, existem as pessoas que compram Apple, né, da marca Apple. Todos eles se sentem diferentes, criativos, mais inteligentes, porque eles querem fazer parte desse grupo, desse clubinho, né? Você lembra quando lançou o iPod, que tinha fone de ouvido branco? Ah, sim. O fone de ouvido branco, até então, pasmem, não existia fone de ouvido branco até eles lançarem. Hoje é comum, mas na época foi diferente, foi inovador. E por quê? Porque o som era melhor? Não, era um fone de ouvido, só era branco, né? Mas o que acontecia? Eu comprei o iPod e estava lá com o fone de ouvido branco, estou passeando, fazendo uma caminhada ali no parque, tá vindo uma outra pessoa do lado contrário fazendo a caminhada dela ou correndo. Aí ele passa, ele vê, tá com fone de ouvido branco. A gente se reconhece. A gente faz parte do mesmo grupo. Que legal. Né? Dá até uma piscadinha ali, né? Ou seja, quando a gente cria a marca e em torno dela uma comunidade, né, fãs, quando a gente chega no nível de ter fãs da marca, e esses fãs não é pelo produto, não é pelo que você está oferecendo, pelo que você vende. Normalmente, é pelo porquê você está fazendo alguma coisa. E aí a gente entra depois naquele conceito, uma teoria de um autor chamado Simon Sinek, que ele criou essa teoria do Golden Circle. Seriam 3 círculos concêntricos e que tudo começa pelo seu porquê. Depois o como e depois o quê. Nesse nível de importância, nessa ordem de importância, você sempre começa pelo seu porquê. Por que você faz o que você faz? Por que você levanta da cama para ir trabalhar, para fazer o seu negócio, para empreender? Né? Basicamente é pelo seu porquê. E a articulação de uma forma, né, vamos dizer assim, às vezes até romantizada, né, romântica, assim, a maneira de apresentar, né? Eu não vendo computadores, ou
os iPhones, né? Que a maior receita da Apple hoje é da venda de iPhones. Mas ele só queria falar com os loucos, os desajustados, aqueles que não se enquadram na média, no meio comum, que não são medíocres. E aí todo mundo que se identificou, eu sou criativo, eu sou inteligente, eu não sou na média, se identificou com a mensagem, né, do que a Apple estava usando, divulgando, né? Era o manifesto de marca dele. E é até hoje, que é o pense diferente. Porque só aqueles que pensam diferente são provavelmente capazes, né, de mudar o mundo, de fazer alguma coisa relevante. Ninguém está falando de computador, nem de iPhone, nem de nada. Então, é o seu porquê que normalmente atrai as pessoas certas que vão valorizar aquilo que você está dizendo para perto de você. Então, respondendo a tua pergunta, dúvidas, como eu distribuo minha marca? É uma das grandes dúvidas, é a questão de fazer conteúdo. E fazer conteúdo, para alguns, é realmente um mistério. A gente pode ver se desmistifica isso depois. E a outra questão, uma das questões de construção da marca é a promessa, a base, a essência. E normalmente, né, uma palavra que meio em desuso, o propósito, está meio banalizado, né? Falar de propósito hoje em dia e tal. Mas ainda é válido você pensar no seu propósito, no seu porquê. Tá muito legal esse papo, hein? Ó, se você não tem um desse aí, ó, pra sacudir, então dá uma curtida, deixa um like aí pra gente, compartilha, né? Excelente, não é verdade, isso mesmo. Poxa, estamos entregando ouro aqui. Tá entregando ouro. E agora chegou um momento bem legal agora. O nosso quadro Você Sabia. Aquele quadro que você que acompanha aqui toda semana já sabe. O nosso convidado traz algumas curiosidades e hoje, ó, pelo que eu tô vendo aqui, tá bem legal. Então ele vai compartilhar com a gente algumas curiosidades sobre as marcas, né, de hoje. Então, agora deixo com você, Sobral. Bacana. Eu trouxe aqui algumas fontes de pesquisa, né? Trouxe algumas estatísticas, alguns números pro pessoal meio que acompanhar. 75% do valor de mercado das empresas mais valiosas do mundo vem de ativos intangíveis, incluindo a marca. Ou seja, dá para pegar na marca, né? Dá para, né, levar para cá? Sim, através de como que eu faço isso? Como que eu compro ou levo uma marca? Eu adquiro um produto, um serviço, uma experiência, né? Então, por exemplo, eu gosto muito do exemplo para exemplificar o que é o intangível. É que a gente vai subindo o nível, sabe, da pirâmide. Vamos pensar numa pirâmide, um triângulo. Na base, a gente tem aquilo que é funcional. Eu preciso resolver uma coisa. Eu preciso de uma função. Quer ver um exemplo? Vamos seguir esse exemplo, então. Alimentação. Alimentação, a base eu preciso matar a fome, certo? Então, o que eu uso para matar a fome? PF, o prato feito. Quanto custa um prato feito? Sei lá, 15. Dependendo aí da cidade, reais. Do bairro, aí é 20 reais um prato, um PF, né? Um quinteto fantástico aí, um bife, mistura, né, uma saladinha, né, enfim, né, um PF vai te matar a fome, ele vai cumprir uma função, ok, né, e tem lá o valor dele. E depois, se ele evoluir um pouquinho nessa pirâmide, eu passo para o funcional. Funcional é aquilo que tem uma função ou um benefício. Então eu posso pensar em marmita fit, né, marmita fitness, né, marmita saudável, né, ingredientes selecionados pela nutricionista, né, e preparados no vapor, na manteiga, com produtos escolhidos a dedo, enfim. A gente começa, você viu que a gente mudou um pouquinho o nível? Não é mais, eu preciso matar minha fome, agora eu preciso de um benefício, eu estou indo para o estilo de vida, qualidade de vida, então já eleva. E a marmita fitness custa quanto? Também, depende aí da região, do bairro, né, da pessoa, da marca. Mas aí a gente já evoluiu, sei lá, 30, 35, aí eles fazem pacotes, aí você compra o pacote almoço e janta, e aí, né, aumenta o ticket. Concorda? Concordo. E o Outback? Né? O Outback não é matar a fome e também não é um benefício. Ele é o melhor exemplo, nesse caso de alimentação, de um agente intangível, de algo intangível. Ele quer te vender o momento, a experiência. Tá em amigos. Você lembra do jingle, da musiquinha do Outback? Era a galera do escritório resolveu sair mais cedo.
né? O casal apaixonado convidou para jantar, né? E a menina convidou os amigos para cantar os parabéns. Eu ouvi Outback, então assim, né? Tudo é em volta de momento, de celebração, de experiência. Não tem que prato, que comida, que bebida. A gente está falando de algo que é elevado, que é superior, transcende o que é funcional e transcende o que é benefício. Então, respondendo aqui, ou comentando um pouquinho, né, sobre o que é o intangível, afinal. É aquilo que não dá para levar. Me vê aí 1 quilo de satisfação. Me vê 300 gramas de realização pessoal. Né? Me vê aí 200 gramas de alegria. É intangível, você não consegue pegar. Tá? Entre outras questões, aqui slogans clássicos como 1001 utilidades. Lembra do Bombril? E porque você merece, do Seda, levar em média 3 a 5 anos para fixar na mente do público. O lance que eu falei da repetição. Ou seja, repetindo, com as campanhas, sempre a mesma mensagem, as pessoas fixaram que o Bombril tinha 1001 utilidades, né? E acho que uma última informação interessante para a gente comentar é que a gente não tem nenhuma marca entre as 100 mais valiosas do mundo. A gente tem marcas valiosíssimas aqui no Brasil. Itaú é a mais valiosa do Brasil, até onde eu sei, pelo ranking das consultorias. Você tá falando no Brasil, não tem nenhuma? Brasileira, entre as 100 do planeta, as top 100, não existe nenhuma brasileira entre as top 100. Aí, ó, quem sabe você pode construir a primeira, né? Ainda mais nos tempos de hoje, né? Que a gente está vivendo uma certa ruptura. Deixa eu explicar. Você já reparou um pouquinho na questão de comportamento, como tem empresa que quer se tornar, né? Tem empresas, marcas, então, empresas, né? Com as suas marcas, querendo se tornar mais humanas. Ao mesmo tempo, tem muita influencer, pessoas, né? Se tornando marcas. Ah, é? Como exemplo de Boca Rosa, é uma influenciadora. Ou, por exemplo, a Manu City. Manuela City é uma empreendedora nova que desenvolveu um produto super inovador. Uma goma de creatina. Ou seja, você põe uma balinha de goma, como se fosse uma balinha fine, uma gominha fine, mas tá, né, para quem é fitness, para quem é da maromba, vai saboreando uma gominha e ingerindo a creatina de uma forma diferente. E chama Good Day. Até o nome é super criativo, né? Que é super importante, que o nome também comunica, né? O nome também ajuda a construir marca. Então tem esse cruzamento, né? Tem empresa querendo virar gente, né? Ficar humanizada, ter uma pessoa à frente, essa pessoa ser um influenciador do próprio negócio. E tá tudo bem, na época não existia, vamos dizer assim, essa função, colocavam o menino do Bombril, né? Ou colocavam uma personagem, um mascote, a Magalu, ou a Lu do Magalu, né? Que hoje é uma influenciadora, né? Então é uma mudança aí de comportamento pro futuro. Legal. Que acho que vale a gente ficar atento a esse comportamento, a essa mudança. E Marco, vamos lá então. Você se lembra do primeiro projeto de marca que realmente fez a diferença para um cliente seu? Lá atrás. Nossa. Posso lembrar de vários, mas eu acho que, né, sempre vai ter um ou outro que rola um carinho, assim. Mas eu acho que, como eu já tinha comentado com você, quando a gente faz o projeto todo e a pessoa se identifica, né? Que eu acho que o primeiro projeto que eu fiz com essa fundamentação, com essa base que eu te contei, que eu fui evoluindo, a ponto de passar a trabalhar muito mais profundamente na estratégia da marca, alinhada com a estratégia de negócio, para que todos eles fluíssem para uma estratégia de comunicação alinhada com isso também, esse tripé, como eu comentei. Quando eu fiz esse projeto que tinha todos esses elementos, que eu estava entregando algo que traduzia aquele empreendedor e que, né, tinha todo esse arcabouço aí, tinha todos esses elementos envolvidos, estava tudo bem pensadinho, bem amarradinho.
ela tem uma promessa, tem uma proposta única de valor, tem um propósito, né? Tá bem definido o porquê. E a comunicação ajudava ela a ser bem aceita, bem entendida, né? Principalmente a questão de clareza, que foi justamente quando eu comecei a entender mais sobre o modelo de negócio. Quando eu saí da linguagem designer, por mais seja designer estratégia, mas design é estratégia, é como estratégia, não tem como fazer dissociado disso. Mas quando eu saí daquela linguagem designer, a cor, o elemento, o alinhamento, o equilíbrio, e comecei a falar, vai vender, não vai vender, qual é o ticket, né? Quanto é o CAC, quanto você tem de investimento, qual é o budget, né? Não para ser chique usando esses termos em inglês, né? Porque a disciplina, marketing ou mesmo a gestão de marcas, o branding, usa muitos termos em inglês, mas é a verba, o objetivo, né? É a parte estratégica. Começar a entender de negócio. Eu acho que o que foi mais legal é esse projeto em questão que eu estou lembrando aqui. E que ano que foi mais ou menos esse projeto? Vamos colocar 2014. 2014 foi quando praticamente eu tinha um ano aí de Barcelos, né? Empreendendo nesse novo formato e tal. E aí surgiu esse projeto. E o que você faz hoje no seu trabalho que jamais imaginou que estaria fazendo? Tem alguma coisa? Uma excelente pergunta. Mas eu acho que o que mais responde a tua pergunta é eu passei a entender melhor de pessoas. Mas eu estou aprendendo. Estou aprendendo a aprender sobre as pessoas. Eu acho porque... Por favor. Não, pode concluir. O que eu ia concluir é que é justamente quando a gente entende das pessoas, entende sobre o cliente, perfil comportamental de cliente, muda totalmente a questão de venda. A maneira como você aborda uma pessoa, quando você consegue perceber que ela é mais afoita, tá? Ela quer logo um objetivo, ela quer logo uma solução, né? Que seria o perfil mais executor ali. Diferente de alguém mais analítico, não, mas eu quero ter certeza, eu quero saber se essa solução é isso mesmo que eu preciso. E você pode usar qualquer técnica de venda, por exemplo, um spin selling, né? Que você vai fazer a agitação do problema para depois fazer a pessoa pensar, nossa, qual vai ser que problema eu vou ter se eu não tomar uma solução? E aí você oferece a sua solução. Ai, que legal essa técnica de venda, né? Mas se você não souber direcionar o seu discurso um pouco mais enxuto para quem é mais afoito, um pouco mais detalhado para quem precisa de mais informação, por exemplo, não vai ter sucesso. Então, aprender a lidar com as pessoas, aprender sobre comportamento de usuário, comportamento de compra, jornada de compra, né? Principalmente experiência de usuário, que é para você desenhar, por exemplo, quando você quiser fazer o design de serviço, né? Então, você pega um negócio e fala, tá, mas como você faz para encantar seu cliente? Não, tô só entregando. É o que ele pediu, eu tô entregando. Cadê o uau? Cadê o encantamento, né? Cadê a magia por trás? E magia nada mais é do que processo que o seu cliente não conhece. Então, eu ia comentar o seguinte sobre isso. Quando eu faço essa pergunta para os entrevistados, né, os outros empresários que já passaram por aqui, o que você faz hoje, né, que você jamais imaginou que estaria fazendo? Geralmente, existe uma tendência, inclusive você entrou nessa estatística, de falar assim, estou aprendendo a lidar mais com pessoas, a me conectar mais com pessoas, que é hoje o que eu percebo que está acontecendo na sociedade. Porque o marketing, vamos falar assim, digital, a era digital afastou as pessoas, e agora as pessoas estão tentando a fazer essa conexão. Então, quando eu pergunto, eu estou aprendendo a me conectar, estou me conectando mais. Eu estou vendendo, que eu jamais imaginei que eu fosse ser um vendedor, porque é ruim falar com pessoa. Agora eu estou tendo que estar no balcão falar com pessoa. Então, assim, eu achei legal isso. Isso é uma tendência. Então, tá bem... Uma coisa interessante que você falou sobre esse preconceitozinho sobre vendedor e venda, né? Não tem negócio sem venda. Sim. Né? Você tem que ter uma habilidade para você
ir a fundo e aprender mais é sobre venda. É a principal habilidade que a gente deveria ter. Só que assim, a gente adora comprar. Quem aí? Quem não quer comprar as coisas, né? Mas a gente já percebeu que a gente não gosta que vendam pra gente? É verdade. E por que isso geralmente acontece? Por causa primeiro, por uma questão cultural, né? Uma coisa que foi repetida durante muitas gerações já, né? E o vendedor, e vai vir me falar, o vendedor é chato e tal. Por quê? Porque era muito na necessidade, era muito, né, na oferta, empurra nas coisas, nas pessoas, né? E precisava, né, daquela troca, né, de acontecer aquela venda. Mas a gente, na verdade, esquece, ou não sabe, até agora, que a gente compra pela emoção. Você compra qualquer coisa na emoção. Depois você só acha uma razão para justificar, porque o preço estava bom, era uma oferta, era só hoje, só tinha aquela, né? Mas você já comprou, você achou, já comprou, né? Inclusive, é engraçado como a gente chama de redes sociais, e eu gosto de chamar, às vezes, de redes comerciais. É verdade, hoje tá bem comercial. Tá? Porque tem um monte de gente querendo te vender coisa no Instagram. Pode ser, mas a questão não é essa. Você já reparou que você entra lá no Instagram e a maioria vai dizer assim, é para entretenimento, é para distração. Mas você já reparou o quanto que você compra na rede social? Sim. Vou explicar. Polêmica. Você entra e vê um influencer falar de determinado produto, né? E ele mostra o estilo de vida, e ele dá a opinião dele. Então você já comprou a opinião dele. Se você concordar, você comprou a opinião dele, né? Metaforicamente, mas você comprou a opinião dele. Se você comprar o produto, então você comprou o produto, né? Ele te vendeu o produto. Se você quer ter a vida que ele tem, olha como é legal, como ele viu, ele tá passeando, ele tá viajando, você comprou o estilo de vida dele, né? Metaforicamente falando, né? E aí, ou a pessoa tá lá com uma roupa X, né? Uma jaqueta, um tênis. Nossa, achei legal. Que marca que é? Quero ter um igual. Você também comprou aquela indicação, né? Então é mais... Hoje em dia você tá tentando... Assim, você quer até achar uma razão para justificar que não, é entretenimento, eu estou só me distraindo, passando os vídeos aqui. Mas não. Você tá comprando, né? Ou seja, é para vender. Por isso que eu falo que é tão importante a questão do conteúdo certo, no momento certo, da maneira certa, para distribuir sua marca e também, óbvio, né, dar resultado de venda, né, gerar resultado de venda e crescimento de marca. Mas isso é papo para outra hora. Legal. E assim, o que você mais gosta e menos gosta nessa rotina de consultor de marcas? Nossa! Com certeza o que eu mais gosto é desenvolver os projetos, tá conhecendo, né, o empreendedor, o fundador, uma empresária, enfim, e compartilhar um pouco do sonho dela, do projeto dela, né? Ela quer, ela mostra. Então, marca é visão, né? Ela mostra qual é a visão que ela tem. Às vezes a gente expande a visão. Às vezes a gente não inventa, não. Segue aí, né? Segue que tá bom. Segue com ela. Mas fazer parte desses projetos, fazer parte desses sonhos de empreender, né? Dessas pessoas que querem empreender, acho que com certeza é uma coisa que eu mais gosto. Talvez a coisa que eu menos gosto é quando o projeto chega ao fim, né? Porque na maioria dos projetos, é óbvio que eu também ofereço consultoria e gestão, né? Assessorias constantes, mas normalmente o projeto tem um começo, meio e fim, né? Eu tenho que desenvolver, ou eu tenho que redesenhar, remodelar, reformular, fazer um rebranding, o que seja. E a gente tem um começo, aprofunda. Usando a minha metodologia, eu faço todo um diagnóstico, né? Porque eu não posso receitar nada, igual um médico, né? Eu não posso receitar nada sem saber quais são as dores, quais são os problemas, né? O que tem de bom, o que tem de ruim, né? Ou seja, o que tem de potencializador e o que tem de detrator, né? Da marca, da comunicação, da reputação, da imagem, enfim. Então eu faço o meu diagnóstico, aí a gente realmente faz todo um relatório estratégico ali, desenvolve realmente a estratégia de marca. E aí, então, com toda essa base, a gente parte para uma criação, para um desenvolvimento visual, gráfico, né? De comunicação, enfim. Então, você vê que
o que o pessoal, alguns, né, óbvio, alguns, generalizando, pondo balaio aqui, alguns fazem logo lá no começo, né, vamos mudar o logo aí, vamos mudar essa logomarca. E até logomarca tecnicamente nem existe, né, eu uso isso só para ficar sonora a minha frase, logomarca não é marca, logotipo seria o termo certo, tá? Mas as pessoas começam lá mudando o logo e tal, sem informação, sem fazer o diagnóstico, meramente por criação, por estética, por tendência. Agora estão usando uma letra assim. Agora estão usando uma cor assado. Agora estão fazendo uma mistura de letras assim. E aí vai na tendência de design, que daqui a pouco passa, não traduz a essência do fundador. Então é perigoso, né? É um perigo, estou alertando vocês. Eu acho que então, o que eu mais gosto é fazer parte desses projetos, né? E o que menos gosta é quando termina, né? Com certeza, né? Legal. Com certeza. Legal, o papo tá bem legal, hein? Espero que você esteja anotando, porque, ó, muitas dicas boas aqui. E agora chegou aquele momento, né, que é muito legal. O nosso quadro Na Roda com o Dono. Ixi. Aquele quadro onde o Marco já veio até preparado já, o coração tá batendo forte ali. Porque ele vai ter que rodar a nossa roda virtual agora. A gente deixou aqui 6 temas que a gente não sabe o que vai cair ali. E ele vai ter que debater sobre esse tema. Então é algo bem no improviso. Vamos ver o que vai acontecer agora. Então vamos lá agora na roda com o dono. Pode dar um start aí, sobrar o peão vai rodar. Muito mistério agora, hein? Pode rodar. Spinete. Vamos lá. Você que tá ouvindo só, né, no Spotify, deixa a estrelinha aí. Ó, o primeiro tema parou aí. Primeiro tema. Branding para microempresa. É exagero? Muito bom. Eu diria que não é exagero, né? Obviamente, fazer a construção de marca, fazer gestão da marca, né, é contínuo, né? Como eu brinquei no começo, falei que o termo em inglês para essa disciplina branding, gerúndio, né? Fazendo sempre, né? É contínuo. E não tem um dia para você. Pessoal, na sexta-feira a gente vai reunir para fazer branding. Não tem isso. É todo dia, né? E é todo dia em tudo, em todos os detalhes, em todas as expressões. É no jeito de abrir loja, é no cheirinho, é na embalagem, é em todo lugar. Você pode ajudar a pessoa a perceber você melhor, a perceber você da maneira como você definiu que deveria ser, mais sério, mais comprometido, mais amigável, enfim, com um atributo que você vai definir aí no seu contexto, né? E é infinita essa possibilidade. Mas não, branding para pequena empresa não é exagero. Para construir marca, sim, precisa de investimento e precisa principalmente da mentalidade certa. Uma das coisas principais, e é de graça, para você fazer é construir cultura. Cultura é o seu jeito de fazer as coisas, é o seu jeito de lidar com as coisas no dia a dia, com a sua equipe principalmente. Ou seja, desde o dia 1 do colaborador que entrou na sua empresa para te ajudar, para trabalhar, ele tem que saber como é que a banda toca ali. E não de forma autoritária, de forma harmoniosa, recíproca, respeitosa. Olha, a gente não aceita fofoca, por exemplo. Então, falar mal de ninguém aqui, tá? Por exemplo, né? Tô pegando exemplo aleatório. Então, aqui a gente é autorresponsável. Então, não tem apontação de dedo para quem é a culpa de quem. Se você tinha que fazer e você não fez, não tem culpa. Responsabilidade sua. Um exemplo, tá? Só para dar um exemplo. Então, essas questões que envolvem, né? Envolve liderança, envolve a gestão da equipe, é uma das coisas que mais constrói marca, né? Óbvio, porque é de dentro para fora. Não adianta eu falar lá fora, nós somos os melhores, nós somos isso, nós somos aquilo. Ser da boca para fora. E você não viver aquilo diariamente, você não ser de fato daquela forma, daquele jeito, né? Tem um exemplo muito icônico, assim, que é uma empresa que é uma loja de sapatos online. Infelizmente é internacional, ela chama Zappos, né? Se eu não me engano, ela foi comprada pela Amazon.
mas ainda ela mantém a mesma essência, ela mantém o mesmo jeito de trabalhar e ela se destaca justamente como o maior exemplo de cultura empresarial. Onde um vendedor, né, porque tem também as lojas físicas, ele tem autonomia para gerar a melhor experiência que ele puder para um cliente. Às vezes, quiçá, dá um sapato de presente, porque se o cliente vai ficar insatisfeito e a maneira de encantar o cliente é dar um sapato, como eu já vi alguns casos, alguns relatos aí, alguns, né, na internet, alguns blogs, alguns artigos que eu já li que falavam justamente disso. Um outro exemplo, Disney. Né? Disney, ele preza pelo encantamento e alguns dos funcionários dos parques, né, da Disney têm essa autonomia. Eles têm uma missão diária de eu tenho que encantar alguém. Né? Além de ser o papel que eles desempenham, né? De ser o modo operandi, né? de parque Disney, de toda a empresa Disney, que é gerar magia e encantamento, mas eles têm autonomia. Se ele quiser presentear alguém, se ele quiser fazer alguém ter uma experiência inusitada, ele tem autonomia, ele tem permissão para poder gerar aquele encantamento. Tá, e a pequena empresa? Como eu brinquei lá no começo, né? A gente falou aqui durante o episódio. Brand de pequena empresa é venda. Então, se você está fazendo tudo certo, construindo uma boa reputação e fazendo de tudo para conectar com aquele cliente ideal e está saindo venda, você está construindo bem. Principalmente se você está tendo o controle da narrativa. Eu quero que as pessoas me percebam desse jeito, que a nossa empresa é assim. E as pessoas têm essa percepção, que afinal, um outro jeito de explicar branding é o que fofocam de você quando você não está na sala. Então é a reputação, né? Será que esses meninos falam de mim? Tá bom. Mas se você quer ser percebido de tal forma, e quando você não está presente, as pessoas realmente percebem você daquela maneira, então você está construindo marca, você está controlando. Porque senão, alguém está fazendo por você. Tá certo. Então vamos rodar essa roleta aí. Próximo tema. Vamos lá. Roda a roleta. Vamos ver. Vai parar onde, meu Deus? Ui, redes sociais derrubando marca. Mito ou verdade? Sabia que ia cair esse tema. Sério? Tem dois contextos aí, né? Mas eu posso interpretar de duas formas. Ou se você quiser me orientar melhor, mas assim, rede social derrubando marca. Rede social, a gente já falou aqui durante o episódio que é um dos canais, né? E hoje em dia um dos principais canais, né? De distribuição de marca. Ou seja, de fazer essa marca ganhar alcance, chegar nas pessoas e que as pessoas se conectem, né, com aquilo que você está querendo oferecer. Principalmente se conectem com você. Lembrando que um princípio básico. Primeiro as pessoas compram você, depois o que você tem para vender para elas. Então, usar a rede social para isso é importantíssimo. Se você fizer da maneira errada, ou não tão certa, vamos falar assim, para não ter também um pragmatismo, certo e errado. Acho que tem o que funciona mais e o que funciona menos. Pronto, assim não tem o certo e errado. Mas se você fizer de uma maneira que denota contra você, que não constrói sua marca, mas que né, é um detrator, desconstrói, né? Tira valor da tua marca, então a rede social pode afundar sua marca sim, pode gerar crise, pode gerar problema. Não sei se você lembra de uma recente do caso do Tânia Bulhões, que é uma marca, né, de uma pessoa que uma pessoa que se coloca, tem uma marca justamente de produtos sofisticados, de decoração, itens de decoração e afins. Inclusive vendia umas porcelanas, umas xícaras de porcelana e tal. Onde fabrica? Como que faz? Enfim, alguém pode fabricar e ela só põe a marca se ela está escolhendo o produto, ela está ajudando a desenvolver detalhes do produto, fica mais gostoso, né, de adquirir aquele produto, tem mais significado. Afinal, para a construção de marca é você construir significado para as pessoas. Que as pessoas vejam ou tenham um significado, vejam significado naquilo que você está construindo, naquilo que você está falando, discursando, enfim. E aí, na Tailândia, alguém postou lá, tô aqui num café na Tailândia, tem uma xícara igualzinha, só que sem o logo dela. Gerou uma crise de marca absurda nas redes sociais. Nossa, então ela compra da China, só põe o logo. Não, para pensar, né?
Primeiro que pode ser um negócio, é válido, é um bom modelo de negócio, só colocar a marca num produto, né? Todos os tênis da Nike são feitos na China, né? A Nike não tem uma fábrica, né? Ela só tem escritórios. A Nike é uma marca, mas ela tem produtos, né? Inclusive, você não quer nem saber qual o tecido da camiseta da marca, quantos pinos tem a chuteira da... Você só quer saber daquilo que a marca promete. Você tem um corpo, você pode ser um atleta. Aí você se identifica, você sonha, você almeja, né? Agora, rede social, isso eu falei pode derrubar uma marca? Não é mito, é verdade, na questão da crise de marca ou de problemas com a reputação, né? Mas a rede social, ela pode derrubar a marca daquelas, vamos dizer assim, já consolidadas, das líderes, quando a pessoa que está empreendendo e construindo uma marca realmente alinhada, forte, desde o início, né? Com afinco ali, com bom, né? Com um bom desenvolvimento, vamos dizer assim, né? Ela pode desbancar essa líder. Mesmo sendo uma pequenininha, logo, logo ela cresce a ponto de ocultar, de abafar a líder de mercado, por exemplo. Então, não estou lembrando agora nenhum caso aqui, mas... Tranquilo. Mas, enfim, né? Mas a gente já viu, né? Marcas que às vezes se consideram... Eu sou a líder, eu não preciso, o jogo que está ganhando não se mexe. Uma frase que eu discordo, né? Mas... E aí ela não se mexe, enquanto o pequenininho, o que nasceu agora, o que já nasceu digital, o que já nasceu fazendo a sua marca desde o início, né? Criando comunidade, vai lá e desbanca essa líder. Então é possível que rede social sim ajude a potencializar na distribuição de uma marca, mesmo começando pequenininha, e desbanque essa líder, como, né, sendo uma ferramenta poderosa para isso. Muito bom. Então tem que tomar cuidado, né? Último tema? Vamos lá para o último tema, então? Roda! Ai, o que vai sair? A roda rodando. Quem está ouvindo agora vai saber de o poder de um bom slogan. Olha só que legal. O poder de um bom slogan. De fato, para quem não sabe, né, ou faz alguma confusão, o slogan é aquela frase que normalmente sintetiza o que a marca quer prometer, né? E tem que ser diferente. Eu não posso ter um slogan que outro pode usar. Então, eu não posso, por exemplo, Bombril, né? Gerando oportunidades onde os outros veem tributos, né? Brincando da Spaces. Ou ao contrário, né? Spaces, 1001 utilidades. Não vai rolar, né? Não é para mim, né? Se você tem um slogan que outro, só trocar o nome, caberia, dá certo também, então é melhor você rever seu slogan. Porque ele não está traduzindo a sua essência, não está te representando. Eu diria que é por aí. E aí, como curiosidade, né? Você sabe qual é o slogan da Brastemp? Apesar que ele mudou, mas você lembra do slogan da Brastemp? Quem está ouvindo aí já deve estar em casa pensando, não é uma Brastemp. Não é uma Brastemp, né? Exatamente, mas não é. Vamos falar desse icônico, desse slogan antigo. O slogan é, não tem comparação. Mas a mensagem que eles usaram para falar que o produto não tem comparação, né? Que a marca queria colocar na cabeça das pessoas que não há comparação, nosso produto é superior. Se eu vou lá e falo, nosso produto é superior. Ai, que arrogante, né? Não quero, não vou comprar de você. Você é chato, né? Não. É que não é uma Brastemp, né? Mas, e aí eles faziam aqueles vídeos divertidos, aqueles comerciais que eram super divertidos. O não tem comparação, só que dito de outra forma. E aí eles mudaram o slogan depois de um tempo. Uma consultoria, né, refez alguns detalhes e tal da marca. E aí o slogan foi alterado para é outro mundo. Né? O slogan atual me fugiu agora. Mas o que eu ia dar como exemplo é que os três, ou seja, o antigo, que a gente lembra, o que mudou, né? É outro mundo. E o atual, inclusive,
me fugiu aqui, mas os 3 têm a mesma essência por trás, que o produto é superior, dito de uma forma que não tem comparação, ainda é um produto que não tem comparação, mas dito de outra forma, né? A essência é a mesma. Eles podem ter mudado o slogan, mas não mudou a essência da marca. E essa é a curiosidade que eu queria trazer. Legal, foi bem bacana, hein? E falando, né, de não ter comparação, agora vamos falar de novo do nosso patrocinador, Spaces Redução Tributária. A simulação que você recebe não tem comparação, fazendo propaganda aqui. E eu vou aproveitar que o Sobral, ele que ajudou a Spaces a desenvolver a logomarca, né, os critérios que a gente definiu, até mesmo no nome a gente encontrar significado, e ele vai explicar aqui um pouco para a gente, até para muitas pessoas que perguntam, né, para o pessoal da Spaces, o que significa Spaces? Por que começa no vermelho e termina no verde, o logotipo? Eu vou até colocar aqui na tela a logo da Spaces, aproveitando, né? Não, na verdade já está, né, na tela a logo da Spaces, e ele vai explicar para a gente. Então eu até pedi para os meninos deixar parado aí, enquanto ele explica para nós. Sobral, o que significa essa logotipo da Spaces? Bacana, Marcelo, vamos lá. Spaces, em inglês, é uma palavra representando espaços, né? A tradução seria espaços. E é justamente o que o trabalho provoca, né? Nas negociações com as empresas que têm que reduzir os seus impostos, renegociar suas dívidas de impostos. Causa um espaço no caixa, né? Ou permite abrir espaço para aquela empresa crescer. Por quê? Porque ele tem que pagar menos imposto. Ele não vai pagar o imposto que é indevido. Ele vai negociar ou em prazo, ou em diminuição da parcela, ou redução absurda de valor devido. Então, gera caixa, gera oxigênio, gera respiro, né? E faz o crescimento. Qualquer um que olhar para o logo consegue perceber o gráfico de crescimento que qualquer gestor, né, interpreta numa planilha aqui, né? Toda planilhinha, né, dá um gráfico de crescimento ali, por exemplo. Quando é ao contrário é ruim, mas quando é para cima é positivo. E a gente representou isso, né? Tanto agora na comunicação, nas cores, na reformulação que foi sutil, mas foi uma reformulação que a gente fez atual, né? É esse o significado, espaços de crescimento, onde você pode utilizar, né, de toda essa expertise, essa especialidade que vocês oferecem para ter crescimento. Legal, gente. E é muito, muito top esse trabalho. Realmente dá um ressignificado, né? Ressignificado para a empresa. A gente tem a Spaces há 3 anos, mas desde quando o Sobral começou a atuar, né, com esse trabalho de brand, mudou completamente a visão, a gente repaginou, né, o logotipo. É isso mesmo que eu falo? Repaginamos. A gente redesenhou. Redesenhou. Redefiniu. E ficou muito bom. Então, assim, ainda aproveitando aqui esse momento, se você tem débito, né, com a procuradoria, ou você conhece alguém que tem, entre em contato com o pessoal da Spaces, que eles vão te enviar uma simulação gratuita e com certeza vai fazer muito sentido aí na sua empresa. E a gente está chegando no finalzinho já. E agora chegou aquele momento das nossas dicas de ouro. Ou seja, tudo que a gente conversou aqui hoje tem muitos tópicos, né? Várias vezes vocês ouviram aí o tic-tac. Mas vamos tirar daqui 4 lições como dicas de ouro, né? Como a gente faz em todo episódio. E a gente deixou anotadinho aqui. A primeira, marca sem posicionamento é só barulho. Não é verdade, Sobral? Fato. Se você não se posiciona, você é mais um. E aí a questão entra, né? Meu pilar da diferenciação. Né? Por que eu sempre faço as coisas para ser diferente? Por que você quer ser diferente dos outros? Ué, eu sou único, você é único, eu tenho uma história, você tem outra. Você pode até ser criado na mesma casa, com seu irmão, e as histórias vão ser diferentes, as experiências vão ser outras. Então, a gente tem que prezar por ser diferente do outro. Oferecer o que mais ninguém oferece, oferecer de uma forma diferente, causar uma experiência, enfim. Legal. Vimos também que reputação é construída no detalhe e não no grito. Fato. Não adianta você fazer a melhor propaganda, publicidade do mundo, o vídeo perfeito e, né, toda hora tá lá gritando, compre de mim, compre batom, lembra da compra de batom? Compre de mim, compre de mim. Não é isso que conecta com as pessoas. Às vezes só de você falar algo que a pessoa precisa ouvir, vai ter a atenção dela e aí
causam o processo, a experiência, o comprar de você é legal, né? Você dá informação, você ensina, que basicamente uma coisa que as pessoas, um erro, vamos dizer assim, que é uma negligência, vamos dizer, da maioria de muitos empresários, você não ensina o cliente a comprar de você. E isso é marketing. Você ensinar o cliente a comprar de você, porque comprar de mim é melhor do que comprar do coleguinha, e assim por diante, porque a sua oferta é melhor, porque a sua solução é melhor, né? E não falando de coisa técnica, excitando ou fazendo ele perceber como aquilo vai impactar, como aquilo vai ajudar de fato na vida dele, no dia a dia dele. Sim, e desconto não é estratégia, é fuga de posicionamento. Fato. Não, você quer, meu arqui-inimigo é o desconto. Por isso que eu coloquei. É a promoção, é verdade. Tem gente que faz confusão com a palavra promoção. Promoção é dar luz, é promover, colocar em destaque. Mas a gente culturalmente, né, desde muito tempo, a gente ouve lá, né, amanhã, por metade do preço a geladeira. E aí o que você acha? Eu vou fazer uma promoção, eu vou dar desconto de metade do preço, né? E aí eu vou tirar daqui, vou fazer um caixa, né? Vai vender, vai entrar um dinheiro no caixa, vai entrar menos margem, mas vai entrar dinheiro no caixa. A questão é que o desconto, ele tira valor de marca. E que comunicação coerente vale mais do que logo bonito. Sem dúvida. Não tenha dúvida disso. E Marcos, se você pudesse deixar uma única dica para quem quer começar a construir uma marca hoje, qual seria? Eu acho que mude o seu olhar e talvez um pouco da mentalidade. Busque conhecimento, busque ajuda, busque bons profissionais, mas perceba que marca é um dos principais ativos da sua empresa. Ela pode potencializar muito você trabalhar com gosto, com verdade, com, né, sabe, tesão, né, com fogo nos olhos, né, ou ardendo o coração, porque você está fazendo uma coisa que você gosta, está ajudando as pessoas que você quer, e aí aquilo te retorna, né, não só financeiramente, com uma boa margem e tal, né, mas não esvazie, não tire valor da sua marca. Valorize-se e valorize sua marca, valorize o que você tem a oferecer. E para isso é só comunicar, falar com as pessoas o que elas precisam entender de você, com clareza. Porque confusão não vende, clareza vende. É isso. Boa. Espero que tenha ajudado bastante aí as pessoas. Né? E assim, a gente encerra mais um Gestão Sem Gravata. O programa onde o logotipo não é o fim, é só um meio de ser reconhecido. E hoje ficou claro que quem não cuida da própria marca acaba refém do preço, da sorte, da indicação ou pior, do esquecimento. E se essa conversa fez sentido para você, já deixa o like, compartilha com a galera que está precisando entender que marca é promessa cumprida e que comunicação sem propósito é só um ruído. Valeu, Marcos Sobral, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, pelas dicas, pelas histórias, foi muito rico, espero que você tenha gostado, mas assim, obrigado de coração mesmo. Imagina, cara, eu que agradeço demais a oportunidade, falar de algo que eu amo e compartilhar isso para ajudar mais pessoas. E eu quero agradecer também a você que assistiu, ficou aqui até o final, espero que tenha gostado, quero agradecer os meninos aqui do staff, quero agradecer o Adriano, quero agradecer o Bruno, o Vitor, deixa eu pensar, vou agradecer ele também, brincadeira. Se não fosse eles, a gente não tinha esse programa aqui, então fico muito feliz que eles trabalham aqui com a gente, na Space também no dia a dia. E, para finalizar, eu sou o Marcelo Mello, da Spaces, e a gente se vê quinta-feira da semana que vem, às 19 horas, no YouTube, no Spotify. Porque aqui a gente fala do que realmente importa para quem empreende de verdade. Posicionamento, faturamento e marca com valor. Nada de receita pronta ou promessa vazia. Só troca sincera, aprendizado na raça, histórias de quem faz acontecer. E como sempre, sem firula, sem formalidade e, claro, sem gravata.